Bom dia a todos. Estamos aqui para iniciar o segundo workshop de revisão da Resolução 688 de 2017, que estabelece os casos em que os agentes econômicos podem adotar medidas separadoras de conduta, as nossas MRCs, de forma a ajustar sua conduta à nossa regulação aplicável, para evitar a aplicação de penalidades nos casos em que essas penalidades têm menor poder ofensivo, né? Lembrando que o objetivo disso é uma atualização da norma, né? Tendo em vista tanto a evolução do quadro regulatório nos últimos anos, né, no downstream, como a evolução de ferramentas tecnológicas que a gente implementa nessa atividade econômica que envolve vários elos da cadeia. Bom, eu vou iniciar aqui uma apresentação, mas antes queria destacar aqui a participação, além dos agentes econômicos regulados, também de toda a equipe técnica da SFI, que está participando aqui para acompanhar as nossas discussões, e também a equipe que está diretamente envolvida, né? E aqui eu destaco a Rita de Cássia e o Alexandre, que são da equipe de coordenação de planejamento e estudos regulatórios da fiscalização do abastecimento, que lida diretamente com a regulação na SFI, e do Carlos Neri, que é o superintendente adjunto de fiscalização do abastecimento, e da Morgana Alves, que é a coordenadora de comunicação, demandas, medidas cautelares e parcerias, que dá suporte direto a diversas atividades aqui da nossa área, inclusive essa agenda regulatória. Bom, iniciando aqui, eu vou começar compartilhando uma apresentação rápida e breve que eu vou fazer para explicar um pouquinho sobre essa discussão que a gente está promovendo e também como é que vai ser o nosso formato hoje de debates. E aí eu pergunto rapidamente aqui para a equipe de SCI, aí destacando também o suporte da equipe da Superintendência de Comunicação Institucional da ANP, que dá todo o suporte para a realização desse workshop, se a apresentação que eu estou fazendo aqui já está visível. Tá sim, Júlio. Obrigado, Fábio. Bom, então aqui iniciando e lembrando que, assim como a gente discutiu em outro workshop que a gente realizou, o objetivo dessa etapa inicial que a gente está, ela envolve muito a coleta de informações para subsidiar aquela etapa inicial, e a gente quer promover dentro dessa etapa inicial já uma participação social bem ampla, da análise de impacto regulatório dessa mudança que a gente está estudando e querendo promover. Bom, como é que vai ser a nossa discussão hoje, né? Então, a gente fez aqui uma etapa inicial de admissão dos participantes, e aí eu já parto para essa parte de abertura, explicar um pouquinho como é que vai ser o nosso formato e fazer uma breve apresentação, e aí vai ser uma apresentação até mais breve do que a gente fez no outro workshop, para a gente deixar um espaço maior para discussão e apresentação das entidades representativas do setor e daqueles que quiserem se inscrever para ter a palavra. E começando por 3 escritos prévios, né, que é a FECombustível, Federação Nacional de Comércio de Combustíveis Lubrificantes, o Sind Vargas, que é um sindicato de empresas transportadoras e vendedores de gás LP do Distrito Federal, e da Abragás, que é a Associação Brasileira das Entidades de Classe das Revendas de Gás LP. E depois desse primeiro momento dessas 3 apresentações, a gente parte abre a palavra para aqueles que se inscreveram. Eu vou explicar um pouquinho como é que é essa inscrição, e a gente abre um espaço para um debate e encerramento da discussão. Bom, passar algumas orientações gerais, né? Lembrando que esse evento aqui, como é um evento online, ele ocorre com a infraestrutura particular de cada um dos participantes daqui, e, em função disso, qualquer problema técnico que impossibilite a exposição por parte da ANP, não vão fazer, assim, se ocorrer um problema técnico e a gente pede que vocês avisem, por parte aqui da nossa estrutura, a gente faz algum tipo de adiamento ou postergação do evento. Mas se esse problema for da infraestrutura dos participantes, aí nesse caso, a gente, até para preservar o tempo e disponibilidade de todos, a gente não vai fazer nenhum tipo de interrupção. Lembrando sempre, isso eu acredito que não vai acontecer, condutas inadequadas, elas podem promover a remoção do participante do evento. A gente pede, isso é importante, sempre que cada participante sejam os inscritos, sejam aqueles que vão se inscrever ainda, eles sempre falem seu nome e a instituição ou empresa que eles representam para registro em ata e presença e para maior acompanhamento dos participantes, né? A equipe aqui da técnica da comunicação, ela já faz um controle, mas a gente pede que todos permaneçam com seus microfones e câmeras ligadas, exceto quando for concedido a palavra. As exposições, sejam elas as escritas, ou as previamente escritas ou a serem escritas, elas têm que ter no máximo 10 minutos de duração por empresa ou por instituição. Então, se mais de uma pessoa
na mesma instituição for ter a palavra, a gente pede que esse tempo seja dividido entre eles. Perguntas e comentários sempre aguardar ao final dessa sequência de exposições para a gente ter uma otimização melhor. Então, a gente faz esse ciclo todo de 3 inscrições prévias, depois a gente abre a palavra para discussão. E aí, sempre que alguém quiser falar, a gente vai respeitar essa ordem de inscrição. A gente pede que levante a mão aqui no Teams. Aí, lembrando que a gente tem agentes regulados participando dessa reunião, e esse é o objetivo desse debate, com essa participação social. Mas a gente também tem uma participação interna da NP, mas que não é, nesse momento, ela se restringe mais a acompanhar mais na função de ouvinte, porque a gente já fez um ciclo anterior de debates internos dentro das áreas, e a gente, depois desse momento, a gente vai fazer um outro ciclo de debates internos da área. Então, nesse momento, né, a gente não vai franquear a palavra para os participantes da SFI, exceto os que são da equipe de regulação, para responder as perguntas, e da gestão da NP, para preservar o máximo de tempo, né, nesse workshop específico para os agentes regulados, né? Mas, internamente, esse debate é constante, inclusive com um formulário que eu vou falar um pouquinho aqui mais à frente. No momento dos debates, que vai ser mais ao final, aí se permite para promover maior participação, maior número de participantes, a gente já restringe não a 10, mas sim a 5 minutos. E lembrando que esse workshop a gente está fazendo agora, ao vivo, gravado no Teams, mas ele, assim que finalizado, depois de um tempo de processamento, ele vai vai aparecer no canal do YouTube da ANP para que todos possam acompanhar e assistir depois, a qualquer momento. Bom, e aqui eu já falei sobre a questão dos microfones, né? Lembrando aqui, eu falei segundo workshop, porque cada um dos que estão participando aqui, exceto a gente aqui da gestão, a gente participou só de mais um workshop. Então, a gente fez um workshop dividido em 3 partes, com o mesmo conteúdo, dividindo por agente regulado. Então, a gente fez, no primeiro momento, um workshop mais focado na revenda de combustíveis, né, que seja pelo número de dispositivos da resolução, seja pelo número de agentes regulados em si, ele é o maior usuário dessa norma. Então, a gente dedicou praticamente um dia só para a discussão deles. E também o segmento de TRR, os transportadores, revendedores, retalhistas, que tiveram uma participação já nesse primeiro dia. O segundo dia, a gente fez a segunda parte, né, do primeiro workshop, o mesmo conteúdo, lembrando, e já está disponível no site, no YouTube da ANP. Se quem tivesse interesse, essa curiosidade, pode assistir essas discussões que já foram feitas. Ele foi focado na revenda do GLP, que, muito próximo aos combustíveis líquidos, também são um grande usuário dessa norma, seja pelo número, seja pela sua abrangência, né? E, por último, no último workshop, a gente focou nos distribuidores, sejam eles de combustíveis líquidos, de GLP, dos solventes, de combustíveis de aviação, de asfalto, e todos os demais agentes econômicos que são objeto dessa resolução. Então, são ao todo 17 segmentos, né, que são abrangidos por essa resolução. Então, a gente abriu para todo esse espaço. Como a gente avaliou que nessa primeira experiência ter dividido em 3 partes para dar mais tempo, a gente viu que foi até um tempo que não seria necessário fazer essa divisão tão grande. Então, o segundo ciclo de workshop, lembrando que vai ter sempre uma participação social maior, eu vou explicar um pouquinho aqui na consulta e audiência pública, e também nos formulários que a gente vai disponibilizar, mas a gente viu que não houve a necessidade desse segundo workshop ter também essa divisão. Então, a gente condensou tudo num dia só. Então, a gente começa agora pela manhã e vai até volta das 11 horas. Então, a gente vai ter tempo de ouvir todos os segmentos numa reunião só. E lembrando aí, vou explicar um pouquinho aqui, o foco e o escopo dessa discussão, ele fica um pouco mais restrita no core, né, na essência da resolução. Bom, vou passar um pouquinho aqui as etapas dessa revisão regulatória, lembrando que, assim, a ideia é sempre atualização da norma, né, ou a gente propor se ocorreria ou não atualização, tendo em vista todo o cenário de mudança regulatória. E aí no workshop eu cheguei a citar várias questões, como, por exemplo, até como a agência vê a questão da marca comercial em postos revendedores. Isso mudou nos últimos anos, e essa resolução, dentre outras mudanças, precisa abarcar esses aspectos, né? Então, a gente tem aqui um cronograma
que iniciou lá em 2024, né, numa parte mais interna da agência, falando sobre uma interna das equipes técnicas da agência, vendo sobre os estudos preliminares e já se debruçando sobre a metodologia da IR. E aqui, já em 2025, todo esse cronograma mais escuro já foi cumprido, a gente já está agora no momento que a gente começa a discutir a minuta do ato mesmo, a minuta da resolução, por isso que a gente, retomando de novo o que eu falei no último workshop, a gente fez questão de abrir a discussão numa etapa bem preliminar. Então, no último workshop, a gente discutiu até sobre a metodologia da IR que seria proposta, se os agentes regulados tinham sugestões sobre a metodologia, e agora a gente vai um pouquinho focar mais nos dispositivos. Então, até causou uma certa estranheza, porque o setor não estava acostumado a ser chamado à discussão numa etapa tão anterior. A gente queria fazer isso para que essa discussão não fosse já numa etapa final, quando a minuta já está pronta, e a gente tem menos margem de discussão sobre o que vai ser possivelmente alterado, substituído, né? E agora a gente entra numa etapa final, assim, mais ou menos na metade, né, da discussão sobre a IR e da minuta em si. E com a previsão já para setembro e outubro, a gente traz setembro, outubro, novembro, naquele período de início da consulta pública de 45 dias, a audiência pública em si, e toda a análise dos acatamentos, daquilo que foi, toda aquela análise técnica do que foi trazido pelo setor, engloba nesses meses aqui de setembro, outubro e novembro. E, por fim, né, e esse é o cronograma da agenda regulatória que foi publicada pela ANP para o biênio 2025-2026, essa é uma resolução muito mais instrumental, muito objetiva, muito mais técnica, e então ela tem um foco e tem um ganho a ser utilizado, seja pela ANP, seja pelo setor, já imediato. Então, a gente fez questão de botar um cronograma mais enxuto para fazer uma entrega ainda nesse ano, para que as ferramentas que essa futura resolução vai trazer, já sejam aproveitadas a partir do próximo ano, né? Sem precisar aguardar o final da agenda regulatória, que seria só em dezembro de 2026. Bom, e aqui eu já passo para explicar um pouquinho da totalização das contribuições, que isso serviu de guia importante para a equipe técnica, daquele primeiro workshop. Então, lembrando, no primeiro workshop, dentro daquele problema regulatório que foi abrangido, a gente fez a primeira visão da IR, que basicamente traz um comparativo do que a gente tem hoje e do que a gente quer para o futuro. Então, a pergunta que foi feita naquele formulário que foi aberto para o setor o setor entende que a gente tem que manter essa norma inalterada, porque uma possível alteração dela causaria um impacto que não cobrisse os ganhos? Essa seria a pergunta. Ou, na verdade, o setor entende que a gente foi um equívoco essa resolução e haveria ganhos em promover a revogação dessa resolução. Também foi testada essa hipótese. E a hipótese que, é claro que a gente já sempre tem essa impressão, esse feeling, e foi a hipótese que ficou aqui já na avaliação da contribuição em primeiro lugar, lembrando que é uma participação social, né? Então, assim, isso não é o único aspecto a ser levantado da contribuição, e sim também outros aspectos que foram trazidos pela equipe técnica, o que já estava mais ou menos em mente, que é a atualização do ato normativo. Então, a gente seguiu aqui, a gente viu alguns pontos que a gente trouxe, né? A efetividade dessa solução, a complexidade de implementação, o tempo para a adoção, seja pela INP como pelo setor, e os custos envolvidos, sejam eles internos da agência, sejam eles externos do setor. A gente vê claramente que a solução a proposta é de uma atualização da norma, né? Parece um pouquinho pro forma isso, mas isso faz parte da metodologia da análise de impacto regulatório quando aplicada em sua plenitude. Então, aí trazendo aqui, com base nessa totalização e outros aspectos, eu sei que vários agentes regulados já trouxeram até, e a gente deixou esse espaço, seja nas apresentações feitas, seja no formulário de contribuição, já até adiantaram a várias contribuições sobre os dispositivos que seriam alterados. Mas hoje, né, a gente vai fazer assim, dado que, em primeiro lugar, e também convicção e análise da equipe técnica, que o melhor caminho é pela atualização do ato normativo, agora a gente explora a atualização do ato normativo, né? Então, uma das ferramentas para dessa contribuição novamente, aí vou pedir para os colegas aqui da equipe técnica botarem no chat, o formulário, que também vai estar replicado no site do IP, mas se alguém já quiser se debruçar sobre ele, já disponibiliza uma visualização, só não sei se ele vai estar aberto ou não, mas se não,
assim que finalizar esse workshop, ele já fica aberto à edição, é o formulário de contribuição que vai passar por cada um dos dispositivos e vai dar um espaço para cada um dos dispositivos principais e novos dispositivos que o setor entenda que deva ser alterado, revogado, incluído. A gente entra. E aspectos também conceituais sobre questão de prazo de implementação da medida reparadora. E aí eu retomo muito rapidamente aqui uma discussão que a gente teve lá no primeiro workshop, lembrando que ele foi mais sobre a metodologia da IR, mas foi bom que a gente trouxe já elementos para a equipe técnica já se debruçar sobre o tempo de implementação, né, que a priori a gente teve está tendo essa impressão que é muito curto para a implementação, né? Hoje o que vale na resolução é aquele prazo de 5 dias úteis para promover as adequações, né? Em muitos casos atende, mas em muitos casos, dependendo do tipo de reparadora, região que aquele agente econômico se situa, fica muito difícil ele cumprir em 5 dias úteis. Então, também a gente quer abrir essa discussão, seja nesse formulário, seja ao longo dessa discussão que a gente vai fazer naquele cronograma que eu apresentei anteriormente. Então, eu tentei fazer uma retomada aqui, né, para quem não participou daquele primeiro workshop, lembrando que ele está disponível e a gente atenta para que quem não assistiu possa assistir, né? Seja do seu próprio setor, que eu acho que é mais importante, ou se quiser também ver o debate que foi promovido nos outros segmentos. E para a gente já passar direto para as apresentações, lembrando que a ideia de promover esse debate já desde o início é aumentar a participação social de vocês. Então, fiquem à vontade de, além do formulário, se entenderem necessário, fazerem peticionamentos administrativos, eventualmente se no limite, às vezes, a gente quer enviar um vídeo mostrando alguma coisa que não dá para transcrever em palavras, a gente abre também esse espaço, pode ser peticionado mesmo, não sei, então a gente sempre deixa aberto esse espaço de contribuição, e quanto mais cedo vocês fazem isso, mais espaço das equipes técnicas interiorizar e absorver essa contribuição. E é isso, eu finalizo aqui a minha apresentação, era mais para dar essa visão inicial de como é que a gente vai fazer essa discussão de hoje e já passar a palavra aqui, aí eu peço que a Rita, se quiser ir passando de uma pessoa para outra, para ir organizando a discussão, mas já falando isso, eu já passo, Rita, se quiser passar para o próximo palestrante, já iniciando o nosso debate de hoje. Um bom workshop a todos. Muito obrigado. Pessoal, bom dia. O primeiro inscrito, nós temos 3 expositores, né? E o primeiro inscrito é um representante da Fé Combustíveis. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Muito claro. Ótimo. Agradeço essa possibilidade de estarmos aí reunidos para poder discutir esse assunto tão importante, né? Não só para a revenda, mas para todos os agentes do segmento. Saúdo aí os demais integrantes da INP, na pessoa do Dr. Júlio. E gostaria também de contemplar a participação do José Antônio, secretário executivo da Fé Combustíveis, que também está presente, mas que gentilmente cedeu para mim o tempo necessário aí para as considerações breves que eu vou reiterar daquela primeira participação nossa, em face dos pontos que nós entendemos serem primordiais à inclusão dentro da resolução para que sejam contemplados também como uma possibilidade de medida reparadora de conduta. Inicialmente, a gente gostaria de sugerir essa extensão do prazo para cumprimento das questões onde se é possível, né, a aplicação da medida reparadora de conduta para pelo menos mais 5 dias úteis, ou seja, totalizando aí 10 dias úteis, vez que muitos municípios, Brasil afora, ficam impossibilitados de fazerem, por mais que sejam simples adequações, né, mas um painel de preço, aquisição de algum instrumento que seja necessário para a efetivação e atendimento da medida reparadora de conduta num curto espaço de tempo, vez que os prestadores de serviço que se disponibilizam a atender, por exemplo, um painel de preços, uma adequação nesse sentido,
não conseguem se deslocar a tempo e modos necessários para atender esses 5 dias úteis. Então, a primeira sugestão, o primeiro pleito da Fé Combustíveis é em cima desse prazo ser alongado, estendido aí para pelo menos 10 dias úteis. E aí, dando seguimento às sugestões, né? E aí eu já falei do painel de preços, que hoje a gente sabe que não é contemplado pela medida reparadora de conduta, mas nós entendemos ser indispensável que ele integre a norma, sobretudo quando se trata aí da localização desse painel, que por vezes fica a critério da subjetividade do fiscal, ali de avaliar o que efetivamente é considerado entrada do posto. Nós temos muitas autuações onde fica restrita ali a discussão se está bem localizado ou não. Então, nós entendemos que nesses casos, de uma simples adequação da localização do painel de preço, seria indispensável que fosse contemplado o prazo da medida reparadora de conduta. A outra questão é quanto à planilha de drenagem dos fundos do tanque de diesel. Entendemos aí que é necessário, se faz necessário, a contemplação de um prazo quando o agente fiscal se deparar com uma planilha que falta algum elemento, algum item, ou por algum erro mesmo, né, de anotação ali, pode ser reparada, e que isso não gere efetivamente uma multa de pronto, mas sim que seja possibilitado esse prazo para adequação dessa planilha, né? Nesses casos, obviamente, em que o revendedor está fazendo a drenagem dos fundos do tanque do diesel, né? Mas que só há algum problema ali pontual no preenchimento da planilha, né? Outra situação que pedimos que seja verificada e contemplada pela ANP são os casos em que o agente fiscal não se depara com todas as notas solicitadas ali dos produtos comercializados. A gente já vê na prática que o fiscal, ele notifica o posto, né, para que seja enviado à ANP essas notas fiscais, e inclusive o LMC também pontual de algum período, mas nós entendemos que seria indispensável integrar também a norma para que seja contemplado através da medida reparadora de conduta. O certificado da medida padrão de 20 litros é uma outra situação que merece integrar a norma, tendo em vista que, às vezes, o revendedor está com o balde aferidor, a medida padrão de 20 litros, devidamente lacrada, em perfeito estado de uso e conservação, contudo, aquele selo de verificação ali não está presente, ou o fiscal do IPEM não passou dentro daquele período que venceu há pouco ali para poder fazer uma nova verificação, e o revendedor, por um lapso ali até temporal, não levou numa regional do IPEM mais próximo. Então, nós entendemos que, uma vez que essa medida padrão esteja corretamente sendo utilizada com o lacre do Inmetro, e apenas sem um selo de verificação do corrente ano, caberia aí sim a medida reparadora para que o agente pudesse levar junto ao órgão que vai fazer a verificação e uma nova certificação, ao invés de ser autuado, como a gente vê por vezes acontecer. Então, os principais pontos que nós entendemos serem mais urgentes e relevantes de integrarem a resolução, que é uma iniciativa maravilhosa aí da ANP em trazer essa possibilidade e manter, né, pelo que a exposição do Dr. Júlio já foi verificada, a necessidade apenas da revisão da norma, mas a mantença aí desse dispositivo, que veio a não beneficiar, mas simplesmente legitimar situações em que as irregularidades efetivamente são ínfimas
e traziam até então um prejuízo financeiro e econômico para o revendedor, e principalmente a questão de reincidência e de agravamento terrível. E aí, com essa medida reparadora de conduta, que nós entendemos ser uma ação muito assertiva da ANP, isso melhorou muito para todos os agentes regulados. Enfim, são essas as minhas considerações. Nós preencheremos o quanto antes esse formulário para enviar por escrito as nossas pautas aí para a ANP, e agradecemos pela atenção. Obrigado, Simone. Agradeço a participação da Fé Combustíveis nesse workshop. Rita, acho que é o próximo O agora. próximo isso. O próximo expositor é o senhor Sérgio Guimarães Costa, do Cindy Vargas, do distrito. É o Sindicato das Empresas Transportadoras e Revendedoras de Gás, GLP, do Distrito Federal. Bom dia, todos estão me ouvindo? Sim. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer a Só, oportunidade. senhor Vargas, o som está um pouco baixo. Pelo menos para mim tá um pouco baixo. Está baixo mesmo. Eu tive um problema técnico que, em relação, tive que trocar a máquina, até a apresentação que eu tinha preparado, eu acabei não podendo disponibilizar. Melhorou um pouquinho? Melhorou. Fala bem próximo que dá para ficar mais alto. Eu coloquei que ficar mais próximo. Primeiramente, queria agradecer à agência pela oportunidade, né, desse debate que é sempre importante, esse diálogo entre os setores, entre os agentes econômicos e a agência. A priori, nossa sugestão, ela consiste mais na extensão mesmo dos prazos a cumprir as medidas reparadoras, né, que é uma grande preocupação do setor, questão que já foi até referido aí pela nossa colega da Fé Combustível em relação aos painéis informativos, placas, né, que a gente às vezes ficamos a ver na interpretação do agente fiscalizador. E aí, outro ponto também que nós passamos, principalmente aqui no Distrito Federal, foram várias autuações em relação às gaiolas, por causa de poucos centímetros, agentes econômicos ficaram sem a possibilidade de abrir suas revendas durante semana ou quase 15 dias. A parte documental, principalmente aqui no Distrito Federal, que a gente tem até um problema muito histórico já dentro da agência em relação a esse trâmite em atualizações. Então, resumindo, né, para poder ser bem direto, bem breve, a nossa sugestão é mais voltada a essa parte, a extensão dos prazos a cumprir, a questão dos painéis, né, que possam ser até como medida reparadora, e também as gaiolas, essas medições, que elas não vão trazer, né, não trazem perigo eminente, e que possam ser amparadas nessa nova resolução. Obrigado. Sérgio, queria agradecer a participação sua e do Cindy Vargas. O som ficou um pouquinho ruidoso, mas deu para entender bem o posicionamento, né? E aí a gente começa a ver aqui um padrão que a gente já tinha visto no outro workshop, né? Que é a questão dos prazos para cumprimento. Então, assim, o objetivo principal da resolução é que a medida seja reparada, de fato, então a conduta seja reparada. Então, eventualmente, um prazo maior que garanta essa reparação, às vezes é saudável para o setor e é saudável para a agência. Muito obrigado, Sérgio. Rita, agora acho que o próximo inscrito. Próximo é o senhor José Luiz Rocha, da Abragás. Olá, bom dia a todos. Estão me ouvindo? Alto e claro. Bom dia, Júlio. Bom dia a todos os participantes desse workshop.
Agradeço aí mais uma vez pelo convite e inicialmente quero manifestar, não é o fórum adequado, mas a minha preocupação com os cortes de orçamento da ANP. Isso nos preocupa muito, porque todos sabem o quanto o nosso setor é complicado no dia a dia, né? Tanto combustível quanto derivados, e precisamos muito da mão da ANP no dia a dia, no campo, para proteger o consumidor e as nossas operações. Então, eu deixo aí registrado a minha preocupação com relação a isso, tá? Mas espero que isso seja temporário e que as coisas voltem à realidade o mais rápido possível. Então vamos lá, Júlio. Eu queria fazer uma pequena apresentação, vou ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês. Está aparecendo para vocês ou não? Está sim. Tá, para mim fechou aqui, só um minutinho, por favor. Tá, então vamos lá. Está aparecendo, né? Sim. Bom, a gente já muitas coisas que está aqui, a gente já falou no último workshop, mas eu quero dar uma passada rapidamente sobre as questões que nós discutimos já na última vez, né, as sugestões de prazo, para a gente ser bem breve, e também né, com relação à sugestão de prazo ali para a documentação, que a gente acha que tudo isso hoje é um prazo muito curto, né? É muito importante que todos já estão batendo nessa tecla, que eu acho que isso vai nos ajudar a afinar essa discussão. Os itens contemplados, já falamos da outras vezes também, não há necessidade da gente falar sobre isso, porque todos já têm conhecimento. E as sugestões, propriamente dita, que é a regularização dos portões, que eu pedi já da última vez, mas a gente volta a citar, eu quero mostrar, inclusive, ali na BNT 15.514, então, que é a regularização dos portões quando constatado inconformidade nas medidas, né? E isso tem causado, inclusive, o fechamento de algumas revendas, né? E causado um prejuízo ao setor, muitas vezes por questões de 2, 3 centímetros, ou coisa muito limitada que não ofereceria grandes riscos. As documentações em fase de renovações, as alterações cadastrais do revendedor, alterações de endereço, mas na frente eu vou falar um pouco mais sobre isso, armazenamento de marcas diferentes e as remarcações de plataformas, né, de pisos, que também tem provocado bastante caso aí de autuações no mercado. Quando a gente fala nos portões, para que fique ali bem claro, essa medida está ali na 15.514 de 2020, 1,20 m por 2,10 m. Então, veja, muitas vezes o fiscal chega num portão desse, ele tem lá 1,10 por 2,10 ou 1,20 por 2. Então, muitas vezes um caso ali de 10 centímetros, 5 centímetros, 2 centímetros, ele pode causar, né, o fechamento daquela empresa, a suspensão da operação por alguns dias, sendo que é um fato que poderia ser resolvido. E num caso como esse, por exemplo, é necessário que o prazo seja mais longo. Já citei em outras, na outra apresentação, e dependendo do local que você está, num grande centro, onde hoje fazer um orçamento, buscar um profissional para fazer um serviço nem sempre é fácil. Todos sabem hoje o quanto é difícil você correr atrás da mão de obra, ter um profissional disponível para fazer aquele serviço. Então, a gente precisa trabalhar isso com uns prazos maiores para que possa... Porque se a gente não trabalhar dessa forma, não for uma coisa adequada, acaba não tendo... fica um processo nulo, né? Você tem um prazo, digamos, de 5 dias. Se em 5 dias eu não consigo um profissional para fazer, não me serviu de nada, né? Então, acho que é uma coisa que dá para a gente trabalhar e que não traz risco aí a questão de segurança. É que uma coisa é você não ter o portão, outra coisa é você ter ele apenas com uma medida
diferenciada. A questão das documentações, o que acontece? Se você olhar ali na 958, no artigo 8º, o revendedor de GLP vinculado somente poderá adquirir e vender GLP do novo distribuidor a partir da data de alteração cadastral no sistema da ANP. O que a gente sugere? Que o revendedor, a partir do momento que ele protocolasse esse pedido para nova, digamos, para a nova bandeira que ele optou, se ele está mudando de marca, que já fosse possível ele operar com aquela marca. Porque, veja, ele tem a possibilidade de comprar daquela marca no mesmo dia, comprar muitas vezes de um atacadista, e ele acaba ficando muitas vezes prejudicado por aquela marca anterior não atender ele não consegue colocar outra marca, ele corre o risco de colocar outra marca e ser autuado. Então, seria interessante que, a partir do momento que ele está protocolado na ANP, porque esse caso não é um caso que envolve documentação, não envolve segurança, não envolve nada de risco. É apenas um processo documental. A pessoa vendia a marca A e passou a vender a marca B. Se ele já protocolou na ANP, eu acredito que a fiscalização poderia considerar isso, né, dentro dessa realidade. Porque não oferece risco à população, não oferece risco nenhum em termos de segurança, né? E a outra situação é relacionada à mudança de endereço. A revenda de GLP não é, né, idêntico, por exemplo, a um posto de combustível, que a mudança de endereço dele envolveria toda a mudança de estrutura, o desmonte, aquela coisa toda. A revenda de GLP é mais ou menos como você trocar o pneu do carro com o carro rodando. Quer dizer, é possível que eu leve a revenda para um outro terreno apenas levando o estoque. Então, veja, nesse momento que você entra com a documentação da ANP para fazer uma alteração de endereço, o dia que você tiver com o endereço publicado na ANP, você pode estar no lugar errado. Porque quando a ANP publicar que já está autorizado a operar no outro endereço, ele ainda está no endereço anterior. Ou se ele mudar antes, ele vai estar de forma ilegal. Se ele ficar para mudar depois, ele vai estar de forma ilegal. Então, acho que esse período é que tem que se tratar, criar uma forma, eu sugiro 45 dias, né? E aí, desde que as novas instalações também já estejam dentro das normas de segurança, tudo certinho, para que haja esse processo. Porque, ao contrário, sempre o revendedor vai estar trabalhando errado. Isso é comum hoje. Se o fiscal chegar, vai pegar ele trabalhando errado. Porque ele está mudando para um outro local e está operando no local antigo. Ou ele já está operando no local que ele vai mudar e não está autorizado ainda pela ANP. Isso é comum no setor. Acredito que a fiscalização já tem deparado com isso. E era muito interessante que a gente conseguisse superar essa situação aí. Uma outra situação é a questão dos rótulos, né, que isso já é incluído na resolução, mas a gente tem que bater nessa tecla, porque os rótulos dos botijões, é comum que eles se perdem pela estrada na viagem, principalmente viagem longa, que sai da distribuidora, muitas vezes anda 400, 500 quilômetros, 1.000 quilômetros pela estrada numa carreta. É comum que os rótulos, aquelas papeletas que vai na boca do botijão, vai caindo pelo caminho. E aí é uma série de coisas ali que pode resolver, né, acabar tendo multas por isso, sendo que não é exatamente uma culpa do revendedor. Então, por exemplo, se você chegar lá para a revenda, tem que botar rótulo em todos os botijões que você tem aí, isso envolve um processo, esse rótulo tem que vir de algum lugar, tem que vir da companhia, para colocar, para poder cumprir esse papel com o consumidor, né, manter ele ali com a papeleta na boca do botijão. Claro que é comum hoje o revendedor ter isso em estoque para poder estar atendendo, para não mandar o gás para o consumidor sem as informações, mas pode ocorrer em alguns pontos, principalmente os pontos mais distantes. A outra situação é a questão do armazenamento, tá? O revendedor de GLP vinculado não poderá armazenar na área de armazenamento recipiente transportado de GLP cheio de marca comercial de outro distribuidor de GLP. A gente que viveu, o Júlio tem bastante conhecimento disso, exemplo da catástrofe do Rio Grande do Sul. Você imagina a dificuldade de abastecimento que nós ficamos naquela época, assim como ficamos com dificuldade de abastecimento na época da greve dos caminhoneiros,
ou mesmo quando, por falta de GLP, por manutenção em refinarias da Petrobras, muitas vezes, o revendedor acaba ficando sem fornecimento de uma distribuidora, ele precisa muitas vezes comprar de um atacadista para ele atender a clientela dele ali. E é um processo que não há risco nenhum de segurança você ter um produto de outra companhia ali na sua base para atender o cliente. Ela é apenas uma questão contratual de revenda com distribuição. Você não envolve nenhum risco, o produto é o mesmo, ele é embalado, ele é lacrado. Então, esses casos, eu acredito que a gente teria que colocar aí uma permissão, de alguma forma, proteger o revendedor para que ele não seja autuado simplesmente por ele ter uma outra marca no estoque, porque aqui ele não está tendo nenhum problema relacionado à segurança. É um problema contratual. Quer dizer, se ele tiver que discutir o erro dele estar usando, armazenando outro produto de outra marca, ele estaria discutindo exatamente o problema contratual com a companhia dele, por multas, por ele não poder vender aquela marca, enfim, né, que são coisas que estariam em contrato, mas não com relação à segurança. Então, penso que nós podemos avançar um pouco nisso, apesar que entendemos também que, dependendo do caminho que a nova regulamentação tome, isso tudo pode não estar sendo mais necessário amanhã ou depois, né? Que é essa questão da tutela regulatória. Mas, enfim, acho que nesse momento, e pelo que você já explicou aqui no início, né, que já existe essa previsão de fechar essa resolução até final do ano, é possível que ela seja fechada antes da revisão da 958. Então, imagino que seria de bom grado a gente ter um avanço nessa posição. Também sobre manter atualizado o ponto de revenda, documentações. As documentações, né, são tudo aquilo que a gente já falou lá no início, que é questão de prazo, né, a questão das placas, inclui também aqui a questão da balança, que é um problema sério que tem em algumas regiões, em relação a IPEM, metro, as aferições. Também já pedimos no outro workshop que estipulasse pelo menos um prazo aí adequado para que a pessoa possa resolver. Tem situações como é o caso de Brasília, o Sérgio citou na outra reunião, que são os casos que tem que levar a balança até o ponto para fazer, não tem o IPEM e metro que passa na revenda para fazer a aferição. Em muitas regiões você simplesmente paga a taxa, o IPEM passa. Em algumas regiões não faz, você tem que levar em empresa especializada. Então, sempre cria esse transtorno. Então, a gente acha importante também que seja tratada essa questão da balança com uma certa atenção. Então, basicamente, seria essas nossas solicitações. Eu sei que ao longo aí do processo, a gente vai poder estar encaminhando mais algumas coisas que surgirem e participando aí, né, escrevendo, mandando um ofício, pelo menos tratando dessas formas aí para que a gente possa manter o setor aí bem protegido, pelo menos nessas pequenas coisas. Então, Júlio, eu agradeço aí mais uma vez a oportunidade e estamos à disposição sempre para discutir o setor. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Zé Luiz. Obrigado pela participação da Barcasa aqui no nosso debate. E alguns comentários, assim, é bom até a gente já falar um pouquinho, porque GLP ele tem uma característica diferente dos outros segmentos, porque ele está com uma agenda regulatória de alteração e atualização, tanto da resolução de revenda quanto de distribuição. Então, muita coisa pode mudar, mas a gente não queria atrasar essa revisão que tem ganhos, como eu falei, tanto para a agência como para o setor, para depois, no momento da revisão do GLP. Então, como é que a gente está procedendo? Né? Fora a interação grande entre as duas áreas, né, que são áreas irmãs, né? A Superintendência de Distribuição e Logística era a antiga Superintendência de Abastecimento, e a gente tem o nome de Superintendência de Fiscalização do Abastecimento. Então, a gente trabalha em cima da mesma regulação, é natural que a gente tenha essa interrelação, essa interlocução. Como é que a gente vai trabalhar para a gente fazer essa entrega já agora, com ganhos imediatos, e depois acompanhar futuras operações?
Alguns problemas são endereçados em nível de medida reparadora de conduta, outros são endereçados em nível de mudança de resolução. Você até trouxe vários artigos aqui da 958 para dar alguns exemplos. E alguns têm a ver com os dois. Então, minha recomendação, que eu acredito que vocês e todos os agentes do setor estão fazendo, é trazer as contribuições para os dois fóruns de debate. Então, nas consultas e audiências públicas da revisão da 957 e 958, e também na medida reparadora de conduta. Não que uma área vai falar que essa é minha, essa é do outro. A gente vai analisar tecnicamente onde é mais pertinente e, eventualmente, até fazer uma solução conjunta. Então, eu vou dar um exemplo que a equipe técnica vai analisar, e, é claro, isso se debruça no nível mais técnico, esse é o assunto que deve ser debatido, e é bom vocês ressaltarem na participação de vocês, por exemplo, a questão da mudança de endereço de revendas. Isso é um exemplo que, eventualmente, pode ser endereçado temporariamente por uma MRC, e depois, quando da alteração, se resolve isso em caráter definitivo, já no corpo da resolução. E também, alguns elementos que hoje a gente endereça na MRC, é natural na revisão regulatória da ANP, que quando uma outra resolução que guarda pertinência com ela, no seu final, das disposições transitórias, ela já faz ajustes em todas as resoluções pertinentes. Então, alguma coisa que a gente hoje enderece com MRC e entregue isso em dezembro, depois lá no meados do ano que vem, quando for ajustada, se não forem mais, vamos supor, não há mais necessidade dessa MRC, a gente já faz o ajuste na resolução do MRC. Então, esse trabalho conjunto e a recomendação do setor é que contribua nas duas frentes. Bom, mais uma vez agradecer, devolvo a palavra para a Rita para a continuidade aqui dos debates sobre os comentários dos participantes que se inscreveram ou quiserem se inscrever. Rita. Ok, obrigado, Júlio. Obrigado. Senhor José Luiz, eu gostaria de agradecer a apresentação e solicitar, se possível, né, disponibilizar a apresentação para compor o processo regulatório da... Ok, eu vou encaminhar. Tá bom. Eu já vou Tá encaminhar. bom. Tá bom? Tá bom, muito obrigada. Tá, obrigado a vocês. Vou abrir a palavra aos participantes externos, se algum representante tiver contribuições sobre, né, essa etapa da análise de impacto regulatório. O microfone vai ser aberto. Acho que não, né? Assim, Júlio, vou devolver a palavra. Temos o representante do IBP, né? Carla. Estão me ouvindo? Sim, Carla, estamos. Oi, obrigada. Inicialmente, parabenizar a ANP pela tempestividade e abertura desse canal de participação social, né, no rito regulatório. Agradecer à SFI, a todo o time da FSI, aí na pessoa do Júlio. O IBP já se manifestou na ocasião do primeiro workshop, né? Então, minha fala vai ser bem breve, apenas para reforçar, né, o apoio do Instituto e dos seus associados a esse instrumento normativo, né? A gente entende que as medidas reparadoras de conduta, elas trazem celeridade na resolução dos conflitos e mais racionalidade, né? Oportunizando aí que a ANP foque, né, em questões de maior monta. No caso especial aqui dos distribuidores de combustíveis, a gente entende que os dispositivos, né, da resolução, eles poderiam ser ampliados. Hoje a gente só tem ali a questão da informação de alteração cadastral, né? Então tem outras falhas menores, né, que não trazem dolo ou prejuízo ou fraude, né, e que são condutas isoladas e que também poderiam ser, né, objeto, né, de medidas reparadoras de conduta. A gente está trabalhando no detalhamento e vai oportunamente contribuir com as situações em que a gente entenda, né, que podem ser avaliadas aí para a agência
pela agência para ser incluída na resolução. E da mesma forma como já trazido aqui pelos colegas anteriores, né, aquele prazo dos 5 dias úteis é um prazo bem pequeno, né? Então a gente entende também pela ampliação desse prazo e entendemos também que divulgar essas medidas, né, dar publicidade ao mercado de uma forma célere e sistemática, né, vai promover transparência, tratamento isonômico e oportuniza, né, eventuais contestações. Então, seria isso, Júlio. Caminharemos aí no prazo aí do que seja novo prazo seja disponibilizaram para contribuição, um detalhamento maior aí dos dispositivos que a gente entende que poderiam constar na resolução, tá? Muito obrigada. Obrigado, Carla, e agradeço a participação do PP nesse fórum. Rita? O próximo expositor é o senhor Ricardo Fernandes. Opa, vocês estão me vendo? Estão me escutando? Sim, bom dia. Bom dia, Rita. Bom dia, Júlio, tudo bem? Bom dia aos participantes desse workshop. O Sindigás ele já teve a oportunidade também de expor, né, nesse processo de contribuição, né, sugestões, no próprio formulário onde a gente votou, né, aplicou as notas em relação àquelas 3 opções de atualização, manutenção ou revogação. A gente sugeriu no formulário também medidas, né, proposições, né, de mudanças, e a questão de aumentar o prazo de medida reparadora de conduta, que hoje é de 5 dias, a gente também apoiou. Tá? Era inclusive uma sugestão já antiga do Sindigás, na época em que foi feita, né, a resolução 688, assim como outras sugestões também de melhorias, né, tanto em distribuição, como também algumas situações que as revendas vinculadas das associadas acabam passando que poderiam ser melhoradas, né, com menor rigor. E eu queria aí aproveitar, Júlio, Rita e demais servidores da ANP, reforçar, né, que esse ato ele tem uma oportunidade, uma extensão, né, tempestiva, uma oportunidade muito grande, né, de conseguir conciliar, né, e modernizar a resolução em função, né, de operações e de novas situações, né, que surgiram ao longo desses últimos anos. E queria pontuar só a questão de a gente ter um pouco de cuidado para não misturar aquilo que está sendo proposto, né, nesse ato regulatório com aquilo que está sendo propondo na revisão regulatória de todo o GLP. Né? E mais especificamente, né, como o próprio José Luiz Rocha comentou aí, né, existe um tema específico, que é a vinculação da revenda, né, a tutela da revenda com o distribuidor, e a gente entende que esse tema deve ficar e deve ser exclusivo desse outro ato regulatório, não havendo nenhuma outra medida conflitante com essa situação dentro da esfera aqui dessa resolução da revisão da 688. Tá? É a nossa ponderação aqui sobre o caso. E a gente está à disposição e agradece mais uma vez, parabeniza a ANP pela ação de estar fazendo essa revisão da 688. Obrigado, um abraço. Obrigado, Ricardo. Agradeço a participação do Sindigás aqui nesse workshop, e é realmente isso, assim, a gente tem que ter cuidado de não misturar, mas assim, por isso que eu reforcei, assim, os participantes do setor de GLP, seja revenda ou distribuição, que façam a contribuição nos 2 fóruns, porque aí a equipe técnica absorve no que cabe a MRC, no que cabe a eventual mudança regulatória e no que cabe, eventualmente, uma questão conjunta do tema. Muito obrigado. Rita, devolvo a palavra para a gente verificar se tem mais algum inscrito.
Acho que não, né? Não temos. Perfeito. Então, Podemos- fazer umas breves palavras aqui de encerramento e agradecimento a todos. Mas, primeiro, eu queria reforçar a importância da participação através do formulário que a gente divulgou aqui e vai estar divulgando no nosso site. Então, seja as entidades representativas diretamente, suas equipes técnicas, mas principalmente se puder fazer uma divulgação para os seus associados também, e eventualmente outras entidades que não participaram desse debate, porque enriquece bastante essa participação que é feita através dos formulários, fora os peticionamentos também individuais, mas reforçar, se puderem dar uma ampla divulgação também, através, eventualmente até referenciando nos seus canais de comunicação, sites, redes sociais, esse site que vai ser, esse link vai ser divulgado no site da NP. E, por fim, queria agradecer aqui a participação de toda a equipe da SFI, e também dos colaboradores que estão diretamente ligados aqui, a equipe da Rita, da Morgana, do Carlos, e também a equipe da SCI, né, liderada aqui hoje pelo Fábio, que tornou possível esse debate. Bom, uma boa sexta-feira a todos e até o próximo encontro.